Começa aqui a nossa aula número 4. Olha só o que nós vamos aprender nesta aula. Escondidinho de abóbora e, claro, falaremos de armazenamento e congelamento. Bruna, escondidinho é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo procura. Você trouxe uma versão saudável pra gente. Saudável e com baixo teor de carboidrato, porque a gente vai usar a base do nosso escondidinho, é a abóbora japonesa e a couve-flor. Perfeito. Então a nossa massa vai ser com baixo carboidrato e depois o nosso recheio vai ser de carne. Perfeito, vamos lá. Receita na tela então pra gente fazer o nosso escondidinho de abóbora. Olha só o que nós vamos precisar. Receita, adorei! 2 xícaras de chá de abóbora japonesa cozida e amassada, 2 xícaras de chá de couve-flor cozida e amassada, 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 1 cebola picada, meio gengibre picado ou ralado, 1 pitada de sal do Himalaia, 1 pitada de pimenta do reino moída e 1 limão rosa espremido. Foi. Então vamos lá, aqui a gente já tem a nossa abóbora e a nossa couve-flor cozida. Eu vou bater as duas no liquidificador e a gente vai levar para a panela com azeite, a cebola, o gengibre, o sal, pimenta e aí a gente Ou seja, as duas foram cozidas, porém não temperadas. Porém não temperadas. A gente vai bater para misturar bem e aí depois a gente vai levar para a panela. A abóbora só pode ser essa ou pode ser outra de pescoço? Eu prefiro a japonesa porque ela é mais escurinha, mais laranja. Então ela deixa o escondidinho com uma carinha mais bonita. Tá bom. Tá? Então vamos... Aqui eu coloquei mais quantidade de abóbora porque a gente vai montar 3 pratos. A gente vai montar uma versão empratada, depois uma versão na marmitinha e depois no refratário. Então aqui tem um pouco mais de abóbora e couve-flor para a gente poder montar esses 3 tipos. Tá bom. E cozinha bem ela para ela ficar bem molinha. Se for necessário, se você vê que não cozinhou muito bem e a hora que for bater no liquidificador precisar, coloca um pouquinho de água para ajudar a bater. Aí eu vou intercalando com a couve. E é uma receita super prática que a gente consegue já assar nas marmitinhas, congelar. É muito facinho de fazer. É o que a gente tem percebido das receitas, que tirando aquela parte orgânica que realmente a gente tem que se deslocar até algum lugar para comer, mas isso é normal para comprar, quer dizer, o restante dos ingredientes são super acessíveis, né? Estão ali à mão. Exato. Vou bater um pouquinho e depois eu coloco mais. Tá bom. Um pouquinho de água. A gente vai pôr um pouquinho de água para ela ajudar a bater melhor. Quem puder amassar a abóbora já facilita, ou passar no espremedor, mas como a gente não amassou, a gente vai bater direto, não tem problema também. Tá bom. Tá? Assim para ficar mais macio para bater, né? Isso. Perfeito. Obrigada. Por água. Não tem problema colocar água, porque depois a gente vai apurar ela e ela acaba secando. Vou dar uma mexidinha nela. Essa abóbora deixa a cor super bonita, né? Não, maravilhoso. Isso chega perto da mandioquinha, né? Exatamente. Vou pôr mais um pouquinho da couve e da abóbora. Isso aqui também vira uma outra receita, né? De sopa. Ah, é verdade. Maravilhoso. Isso aqui vira uma sopa low carb, bem gostosa também.
Vou pôr um pouquinho da água. Vamos bater. Quando estiver batendo, vai misturando, jogando ela para baixo, para conseguir bater, deixar bem homogêneo. E aí, isso a gente vai levar para a panela. Maravilha. Aqui, vamos aquecer o azeite. E a gente vai dourar a cebola. Que delícia. Se eu quiser, eu posso bater a cebola junto com a Pode. abóbora, Pode né? bater. Se você tem aquela questão, né, de alguém da sua casa, o seu cliente não gosta de Não gosta de pedacinhos de cebola, cebola, pode. mas o tempero é gostoso, né? Não Pode precisa bater. contar que tem, só tempera. Pode bater a cebola, o alho. Pode até colocar o alho poró também, que fica bem gostoso. A gente vai dourar a cebola. E vamos colocar o nosso purezinho aqui. Olha só, a Nanda Celan quer saber se você cozinhou a abóbora na água ou no vapor. Cozinhei na água, Tá mas bom. também pode cozinhar no vapor. No vapor demora um pouquinho mais, até ela ficar bem macia. O importante é a abóbora ficar bem macia. E a Adriana pergunta, batendo no liquidificador, as fibras não vão embora? Não. Também nunca tinha ouvido falar disso. Não, porque você não tá esquentando, não tá, você só tá misturando mais ela, né? Não tem diferença de amassar com espremedor, que eu acho que demora mais, ou bater no liquidificador. Aí a gente vai temperar com pimenta, sal. Vou usar um limão para dar um tempero. E aí o gengibre, aqui eu tenho gengibre em pó, mas eu prefiro usar o gengibre natural mesmo, que tem muito mais nutrientes do que o em pó. O gengibre também é super opcional. Quem não quiser colocar, não tem problema. É que eu gosto dessa combinação de abóbora, limão e gengibre. Eu acho que fica muito gostoso. Bruna, eu fiz uma viagem à Bahia um tempo atrás e uma senhora, aquelas senhorinhas assim lá do interior, que moram lá na roça, né? Ela era vegetariana e ela me ensinou a fazer uma receita parecida com essa. Eu estou aqui lembrando, ela disse que para os vegetarianos a mistura de couve-flor com leite de coco e um pouquinho de dendê imita uma falsa moqueca. Então, esse teu preparo lindo aí, dessa cor alaranjada, com a couve-flor, se a gente puser talvez aí, né, para variar essa receita uma outra vez, o leite de coco e um pouquinho de dendê vai dar um vatapá vegetariano, uma moqueca.
Também fica ótimo. Não Até é? mesmo para fazer o escondidinho, manter a receita, mas adicionar o leite de coco e o azeite de dendê também fica uma delícia, né? Para quem é da Bahia e quiser utilizar esses ingredientes. Eu acho que cozinha é um laboratório, né? A gente pega algo, a gente cria, recria, inventa. Para quem gosta, vale muito a pena. E a gente não pode ter medo, né? Não pode ter medo de inventar, de temperar. Eu sempre vou falando aqui, mas você coloca a quantidade que você quer, o gosto que você quiser, porque eu acho que é muito individual, né? Cada um tem o seu tempero, o seu gosto. Então é uma experiência e a gente tem que testar a receita, tem que pôr a mão na massa mesmo, não tem jeito. Deixando bem claro, não mudem nada no espaguete de abobrinha, nada. Não inventa, tá incrível daquele jeito. Ficou todo mundo querendo provar. Aqui então, a gente já apurou, já tá bem consistente. Aquela água que eu coloquei já não faz mais diferença aqui, ela já evaporou. Falando nisso, a Denise Carpes quer saber se ela quiser fazer uma sopa, é somente acrescentar água? Só acrescentar água, só que aí eu colocaria um pouquinho ou caldo de legumes natural ou caldo de carne natural. Porque ela precisa estar um pouquinho mais líquida, né? Aqui tá muito consistência de purê. Ou se colocasse um pouquinho mais de água ou de caldo natural, daria uma sopa creme. Mas se for uma sopa mais líquida, coloca um pouquinho mais de água ou mais de caldo natural. Tá bom. E aí leva para o fogo para dar uma apuradinha. É uma receita 2 em 1, né? Você pode fazer essa receita, dividir 2, faz o escondidinho e depois faz a sopa. Verdade. Então aqui eu já vou desligar e a gente vai deixar reservado enquanto a gente faz o recheio do nosso escondidinho. Dá pra congelar? Dá para congelar. Eu indico congelar em potes de plástico com tampa individuais. Não congela tudo em um só, porque Sim. depois para descongelar acaba perdendo. Então congela em porções e aí você retira para fazer o escondidinho ou a sopa. Quanto tempo de congelamento? Até 3 meses. A maioria das coisas, dos alimentos que a gente consegue congelar, eu indico até 3 meses, porque depois eu acho que passa muito, fica muito tempo no congelador, acaba pegando aquele gosto de geladeira. Perfeito. Vamos então para o nosso recheio do escondidinho? Vamos. Receita na tela para vocês. 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, meia cebola picada, 1 dente de alho amassado, 200 gramas de patinho moído, salsinho quanto baste, 1 colher de chá de sal do Himalaia, 1 pitada de pimenta do reino moída, 1 colher de sopa de azeitona picadinha. Isso. Aqui a gente vai levar tudo para frigideira, a gente vai cozinhar a carne. Essa carne pode ser substituída por cogumelos, para quem for vegetariano. Escolhe os cogumelos de sua preferência, deixa bem picadinho e aí também leva para a panela para poder dar uma grelhada, que também vai ficar muito delicioso. Legal. Vamos então aquecer o azeite. Aqui a gente vai aquecer o azeite, dourar a cebola e alho e depois a gente vai colocar a carne. Posso substituir também esse azeite pelo óleo de coco. Ainda se eu usar o leite de coco na massa do escondidinho, fica gostoso dourar, cozinhar a carne no óleo de coco mesmo. Colocar o alho. A carne que eu estou usando é patinho moído. Uma dica que eu dou é sempre já dar uma despedaçadinha nele antes de colocar ali para ele desmanchar mais fácil. A gente já coloca.
Aí a proteína, né, acompanhada de De bom baixo, de carboidrato, ingredientes que tem baixo teor de carboidrato, né? E se for cogumelo também, o cogumelo ele é muito proteico. Então dá pra usar shiitake, shimeji, dá pra fazer uma mistura. E também fica delicioso. E aqui, se a gente já deixa a abóbora e a couve-flor cozida, a gente já se prepara que vai fazer esse prato, você monta rapidinho, né? Cozinha e faz super rapidinho. Não tem segredo, todo mundo fala, ai, cozinhar comida saudável demora, tem que ter dinheiro. Só que não é bem assim, né? Se a gente organiza e se prepara... Claro. É que eu falo que tudo é questão de hábito. A gente fala, mas comer saudável é difícil. É porque eu não tenho o hábito de comprar aqueles ingredientes, de ter aquelas receitas à mão, e de fazer do meu dia a dia com aqueles cardápios, né? Exatamente. É uma questão de se preparar. Fazer a compra antes, organizar o que vai comprar, o que vai fazer, congelar, já cozinhar. Você falou uma palavra essencial, né? Se preparar. E também eu te dou os parabéns por descomplicar. Exato. Porque realmente a cozinha natural, a alimentação natural, ela tem essa questão, são muitas etapas, muitos processos, é difícil, é tudo caro. Mas você, Bruna, você consegue preparar receitas que é de fácil acesso. A maioria das pessoas, tanto o solteiro, quanto aquela mãe que tem uma vida mega corrida, quanto o profissional que quer também otimizar o tempo, fazer e vender. Você tem receitas práticas aqui, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo em casa, elas estão vendo, é tudo rápido, é prático e muito saboroso. Né? Que bom! Mas a ideia é essa mesmo, é não complicar. Até porque não é todo dia que a gente consegue ficar desenvolvendo receita, testando receita. Sim. Então, até pra gente mesmo, a hora que a gente vai criar uma receita, a gente tem que pensar na praticidade nossa, né? Não, e o melhor é que dá para você fazer uma quantidade maior e já congelar, se na próxima semana você não precisa fazer tudo de novo, né? Você já tem ali uma opção. E pensar em receitas que você consegue tirar outras, né? Aqui a questão da sopa, o crostini, que a gente consegue fazer as bolinhas. Sim. Não, o pão também é super rápido, né? O se você pão tem que os dá ingredientes pra assar em casa, de várias gente. formas. Então a ideia é aproveitar bem os alimentos. Eu adorei como mãe também, como estudante, como empresária, né? Mulher é sempre 1001 funções, tem que ser prático. E eu adorei essa jogadinha que você fez. No almoço, um escondidinho, e aí já faz um pouquinho mais à noite, você já tem aquela sopinha nesse friozinho, tá tudo pronto. Exatamente. Muito bom. Olha, e os dois são saudáveis. Claro. A gente, falando de saudável, né? A gente aqui comentou um pouquinho do lance do dendê. Aí o chat já foi a loucura. A Michele de Carvalho quer saber, Bruna, dendê é uma gordura boa? Eu particularmente não gosto de dendê, porque eu acho que ele dá muito sabor nas preparações. Se for usar, que use bem pouquinho. Ainda prefiro a gordura do óleo de coco e do azeite. Mas usar 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, eu acho que não faz mal. É a questão do equilíbrio, né? Sim. Se a gente equilibrar tudo aquilo que a gente coloca na nossa comida, eu acho que não tem problema nenhum. Mas que seja 1 ou 2 colheres de sopa, que não seja em exagero. Mas como gosto, assim, sabor, eu prefiro o óleo de coco ou azeite. Mas no Nordeste ele é muito utilizado, né? Sim. Então eu coloquei pimenta, sal, a azeitona picadinha e a salsinha. E aí pode incrementar com tomate picadinho, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada. Esse recheio, eu tinha falado do cogumelo, mas a gente também pode fazer com quinoa, que também é super proteica. Então a gente pode trocar ou o cogumelo ou a carne moída por quinoa cozida, pode ser a vermelha, a branca, a preta, dá para fazer um mix das três. E a gente tem a nossa carne bem
cozidinha já. E aí vamos para a montagem dos nossos pratos. Maravilha. A gente falou do congelamento da parte da abóbora, né? O escondidinho em si também posso congelar? Também pode congelar. Eu vou fazer ele direto na marmitinha, que eu acho legal que dá para comercializar e aí dá para congelar direto na marmitinha. Você vende a marmitinha, a pessoa coloca no forno, tira a tampa, coloca no forno e já assa, que é super prático. É a mesma marmitinha que a gente usou para fazer os pães. Tem de vários formatos, dá para vender um pouco menor, um pouco maior, individual, para 2. E congelar, coloca aqui, congela, espera esfriar um pouquinho para poder montar, congela e aí já vende congelado, que é super prático, né? E aí coloca a indicação para a pessoa que ela precisa tirar a tampa, porque tem esse plástico, esse papel aqui, e aí colocar no forno. Perfeito, Bruna. Então a gente vai montar um aqui. Para servir, quem serve pronto, eu acho também bacana servir porções individuais. A gente pode montar o escondidinho em ramequins assim, em potinhos pequenos para servir em festa, em casamento. Opa, ia mostrar ali. Aí eu tirei. Para servir em festa, casamento, também é uma ótima opção de servir dessa forma. E aí, para quem quiser fazer o empratado, a dica que eu dou é montar com esse arco aqui direto no prato. Só que aí a gente tem que esperar esfriar bastante para conseguir montar ele aqui, tirar o arco e ele ficar no formato de escondidinho. Eu vou montar ele aqui primeiro na marmitinha. A gente vai pôr uma camada do purê de abóbora, couve. Essa primeira camada não precisa ser muito grossa. Aí a gente coloca a camada da carne. Esse seu prato, eu acho que está muito bacana para todas as idades, porque eu estou pensando aqui, uma criancinha, que ela, né, 2 aninhos, 1 aninho e meio, começou a comer, tá um equilíbrio incrível aí para aquela papinha de neném também, já o adulto já tem um escondidinho, o idoso consegue também, assim, esse prato atinge todas as idades. É acessível, né? Sim. E ele é rico em nutrientes, ele não tem excesso de carboidrato, ele não tem excesso de gorduras, ele está bem equilibrado. E ele é bem colorido, né? Quanto mais colorido o nosso prato, mais nutrientes ele tem. Aí aqui o importante é deixar ele bem lisinho. E aí essa marmitinha dessa forma, normalmente as pessoas colocam um pouquinho de queijo. Uma dica bem bacana que eu devia ter trazido, pensei agora, é pegar a castanha do Pará e ralar ela para poder colocar em substituição do queijo ralado. Então você rala a castanha do Pará e joga aqui em cima do escondidinho. Vai ficar delicioso, imita o queijo ralado e é uma castanha oleaginosa, tem gordura, né? E saborosa. Exato. E dá crocância, né? Então, esse aqui a gente vai levar rapidinho no forno. Ai, que delícia. Vamos montar aqui. Bruna, eu amei a sua granola salgada. Eu acho que eu vou colocar a granola salgada da cima de Bruna em tudo. tudo, do escondidinho, do pão, de tudo. Dá pra colocar granola salgada no escondidinho. Não, e ela é super prática, até mesmo para consumir como um snack. É verdade. Durante aquela o dia. fominha, né? Aproveita. Esses arcos a gente compra em loja de confeitaria mesmo. É fácil de achar, né, É super Bruna? fácil de achar.
E se eu não for congelar, qual que é a durabilidade do meu escondidinho em geladeira, assim? 2 dias. Fiz hoje, no máximo amanhã. No máximo amanhã. Dá pra dar aquela requentada no dia seguinte. Sobrou, tá gostoso? Pode comer. Não desperdiça, come no dia Pode seguinte. comer. O ideal é que a gente deixe esse arco um pouquinho na geladeira para firmar o purê, porque se a gente tirar, ele vai... Mas aí depois como é que faz, por exemplo? Porque vai ter que esquentar. Depois a gente leva rapidinho pro forno. Tá, Mas vamos tentar tirar para ver como ele fica. vamos, só para ter uma ideia. Ah, tá lindo, Bruna. Se o purê tiver muito mole, leva um pouquinho para a geladeira, depois dá uma esquentadinha, tá? Tá lindo. E aqui é a mesma ideia, a gente pode jogar as castanhas por cima. Esse aqui ele já tá prontinho. E aí, no ramequim, que também é uma ótima opção para servir em festa. Buffets, né? Para quem tem buffet. E agora tá super na moda em buffet a gente servir finger food, né? Sim, fica ótimo. E olha só, a biomassa está em alta, né? A Adriana pergunta se pode colocar a biomassa de banana verde nesse escondidinho para diminuir a quantidade de abóbora. Pode colocar. Pode diminuir, eu acho que na receita tá 2 xícaras de chá de abóbora, né? Isso. Pode ser 1 xícara de abóbora e 1 de biomassa. Perfeito. A biomassa tem que estar bem cremosinha para dar o ponto de purê. Já que a gente voltou na biomassa, deixa eu procurar-te uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu procurar. Não estou achando a pergunta que chegou, que eu ia deixar para fazer agora no final, mas é o seguinte, teve uma das nossas alunas, uma das nossas internautas, perguntou se tem restrição, por exemplo, de quantidade de biomassa diária, se tem uma quantidade diária X que eu posso comer, e se tem restrição, por exemplo, de idade. Meu filho pode comer, que idade? Tem esse tipo de... Tem. A gente pode consumir de 3 a 4 colheres de sopa de biomassa, se eu não me engano é essa quantidade, eu vou confirmar. Mas o ideal é que seja de 3 a 4 colheres de sopa, que não passe de 1 xícara. Mas o que acontece? Em uma receita, quando a gente coloca 1 xícara, a gente não vai comer a receita inteira, né? A gente não vai comer o pão inteiro ou o escondidinho inteiro. A gente vai comer uma porção, então a gente vai comer menos quantidade de biomassa. Mas a gente não pode ultrapassar a quantidade de 1 xícara de chá de biomassa, porque tem muita fibra, né? Então, se a gente não tem um organismo adequado para consumir essa quantidade de fibra, a gente precisa beber bastante água, a gente precisa praticar atividade física regularmente para a fibra fazer a função dela corretamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para a criança, no máximo 2 colheres de sopa. Tá, diárias, Tá? né? Isso. E me diz uma coisa, o chat quer saber se tem algum queijo low carb. A gente pode aproveitar. O queijo, normalmente, ele não tem o carboidrato, né? Ele tem a gordura e a proteína. A questão é escolher o queijo que não tenha a gordura ruim. Então, queijos amarelos, eles têm mais gorduras que são ruins, são gorduras mais saturadas. Então, a gente tem que escolher queijos mais brancos ou queijos que são mais envelhecidos, porque os queijos mais envelhecidos, eles têm menos lactose, menos gordura. Então, queijos mais envelhecidos ou queijos mais brancos. Ah, dá uns nomes aí pra gente ter certeza do que você tá falando. O queijo branco é um exemplo. Tá. Só tem que tomar cuidado com a quantidade de sódio do queijo. Tá. Então, é importante sempre olhar no rótulo a quantidade de sódio, porque muda de fabricante para fabricante. Os mais baratos, normalmente o queijo branco ele é bem caro, os mais baratos têm mais sódio. Então, preste atenção na rotulagem do queijo branco. Maravilha. Mas trocar o queijo por essa dica da castanha do Pará ralada fica sensacional. Não percebe que não é queijo ralado, que é castanha. Ai, gente, que delícia. Me diz uma coisa, só vamos lembrar assim, quando você vai daí pro forno, quer dizer, acho que nem precisa, né? Só se você montou o prato um pouquinho antes, porque tá tudo quentinho, né? A abóbora já tinha ido, a carne também. E vamos ver o bolo que a gente ainda não tinha visto? O pão. Desculpa. Pão, isso. Que a gente tirou do forno com a granola. E o outro com a semente de abóbora.
Pega um pratinho para mim, Marlene, por favor. Então a gente assou, eles ficaram bem escurinhos. Não vou nem perguntar para a Cris qual que ela quer. Já vimos a granola salgada. O ideal é que a gente desenforme, ele já tá frio. O melhor é que a gente desenforme ele morno, ele vai sair mais fácil da forma. Precisa pôr em alguma grade para esfriar, para você, no caso, embalar ou vender? Precisa. Então, quando você tirou do forno, dá uns 5, 10 minutinhos para ele ficar morno, porque também se eu desenformo ele quente, ele pode quebrar. Então, morno é a temperatura ideal. Frio, assim como eu estou fazendo, não é legal, porque ele fica mais difícil para sair. Então, morno, desenforma e coloca numa grade para poder entrar em todas as partes do pão. E aí ele não ficar ou embatumado ou muito seco. Então, tirou, coloca numa gradinha. Bruna, para vender, você tem alguma fórmula assim que você utilize, duplica, triplica o valor dos gastos? Como é que você sugere para quem quer trabalhar e vender? Dos gastos dos ingredientes? Sim, preço de venda final. O que você sugere calcular? Eu acho assim, a gente tem que... Você vai desenformando para mim? Quando a gente pensa nessa questão de preço, eu acho que a gente não pode esquecer, quem comercializa alimentos, que a gente tem que colocar o preço dos ingredientes que a gente teve esse gasto, a gente tem que somar a nossa mão de obra e a gente tem que somar o custo que a gente teve com entrega, com embalagem, porque a maioria das pessoas fazem o quê? Gastei R$10 com ingrediente e cobrei R$20, o resto é meu. Esse lucro não pode ser seu, esse lucro tem que ser da empresa. Esse lucro, você vai tirar, nesse lucro tem que ter a sua mão de obra, o seu salário. Não é que esse lucro vai ser o seu salário. Então, no lucro, tem que ter já o custo da mão de obra. Seja a minha mão de obra, a mão de obra do meu funcionário. A gente não pode esquecer de colocar isso, o que a maioria das pessoas esquecem. Elas só cobram os ingredientes. Então, é super importante ter esse jogo de cintura e não esquecer de que se você for entregar, você gastou gasolina, você tem que colocar a quilometragem de gasolina que você gastou. Gastou com a embalagem, tem que colocar. Comprei um lacinho, tem que colocar. Porque senão a gente acaba perdendo dinheiro nisso, Exato. né? A gente não retorna aquilo que a gente investiu. Perfeito. Olha, tá aí o nosso pão. O nosso pãozinho de semente de abóbora e o de granola. Enquanto isso, já vamos começar a falar de comercialização, então, Bruna? Vamos começar a falar. Eu acho que tem PPT, né? Tem aí nosso material aí pro pessoal. Então, a gente pode comercializar esse tipo de alimentação low carb? Sim, como todas as outras alimentações que a gente vem conversando nesse mundo do saudável, né? Seja sem glúten, sem lactose, para veganos e vegetarianos. Mas a gente tem que ter muita atenção e cuidado com a parte de manipulação e higienização dos alimentos e o local de produção onde a gente manipula e higieniza esses alimentos. Porque quem está começando agora, quer abrir um negócio, mas não tem dinheiro para investir num local, só tem como fazer em casa, não tem problema. Você pode fazer na sua casa o seu pequeno negócio e comercializar isso, mas é importante que você tenha cuidado com o espaço que você vai produzir. Porque se a gente está lidando com uma pessoa que tem intolerância à lactose, que tem intolerância ao glúten, que quer mesmo uma alimentação low carb, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai manipular esses alimentos, né? A gente nunca sabe o nível a sensibilidade ao glúten, a sensibilidade à lactose que o nosso cliente ele tem. Pode ser que ele tenha pouca, pode ser que ele tenha muita, a gente não tem como adivinhar. A gente tem que garantir que esse processo vai ser 100% livre de produtos com glúten, de produtos com lactose, de produtos que sejam low carb. Se a gente está vendendo esse tipo de produto, a gente tem que fazer com que isso realmente esteja acontecendo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu tenho na minha cozinha, se eu faço na minha cozinha de casa a minha produção,
Eu não posso comer um pãozinho francês que tem farinha de trigo e depois ir fazer a minha produção de um pão sem glúten para vender. Claro. Porque a contaminação fica no ar. Então, a farinha de trigo fica no ar. E se eu tenho um cliente muito sensível, ele pode sentir, ter sintomas, reações por conta dessa farinha de trigo que eu utilizei quando eu comi o meu pão francês e depois eu fiz o meu pão sem glúten. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza, né? Colocar a risco de outra vida. Exatamente. E o nosso próximo slide é sobre como comercializar, Bruna. Como que a gente vai comercializar? Organizar primeiro o seu local de produção. Se não tem como investir, para ter um lugar que só tenha produção de um espaço só para produtos low carb, sem glúten, sem lactose, não tem problema. Separa um espaço na sua casa que seja livre e descontaminado desses alimentos. Estudar e respeitar as boas práticas de fabricação. O que é isso, né? A Anvisa, ela tem um manual de boas práticas de fabricação para todo mundo que quer comercializar alimentos, ler e estudar esse manual. É um manual super extenso, cheio de informações, tem muita coisa bacana e está disponível no site da Anvisa. Então é muito legal para quem já começou ou quem quer começar, baixar esse material no site da Anvisa, ler com cuidado, ler com carinho, para poder saber tudo que a gente precisa respeitar na área de produção em relação à manipulação e higienização dos alimentos. Maravilha. Evitar a contaminação cruzada, que é o que eu estava falando, de evitar utilizar o mesmo garfo que foi em um produto com glúten, para o mesmo garfo que você está usando para a sua produção, batedeira, liquidificador, panela, forno, fogão, tudo. Parece exagero, né? Mas a gente tem que realmente tomar muito, muito cuidado com esse tipo de situação, porque o seu cliente depois pode fazer uma queixa contra o seu produto, falar mal da sua empresa. Então, realmente, vale muito mais a pena a gente tomar cuidado com isso do que se expor a esse tipo de situação. E aí, o próximo tópico, realizar treinamentos para o manipulador de alimentos. Quem já tem um negócio e tem funcionários, é super importante que faça um treinamento com o seu funcionário, porque a gente não pode adivinhar se o seu funcionário sabe realmente todas essas burocracias de higienização e manipulação. Normalmente quem oferece esse tipo de treinamento é um nutricionista que entrega um certificado assinado. Esse certificado é válido para vários lugares que esse manipulador pode trabalhar. Então é super importante esse treinamento, que é a base, esse treinamento é feito com a base do manual de boas práticas de fabricação. Perfeito, tem mais um item lá. Equipamentos e utensílios adequados, né? Então, se eu já tenho, o mínimo que a gente tem que ter é utensílios só para esse tipo de produção. Se você já tem o seu liquidificador na sua casa, a sua batedeira que você utiliza normalmente para suas receitas, esquece, a gente tem que ter liquidificador, batedeira, espátula, prato, tudo novo para ser específico para aquele tipo de produção. A gente não pode misturar os utensílios, o que é da produção é só da produção, o que é da casa é só da casa. O ideal é não misturar para quem tem a produção dentro de casa. Maravilha. Agora o próximo slide é sobre como, congelar e como armazenar. Como congelar e armazenar, né? Conhecer o seu fornecedor é muito, muito importante. Era o que a gente estava falando na hora do palmito. A gente precisa saber da onde a gente está comprando os ingredientes, a gente precisa de fornecedores confiáveis. A questão dos orgânicos, a gente precisa realmente conhecer da onde vem esse orgânico, porque já apareceu várias reportagens na televisão que tem muitos produtores que falam que é orgânico e acaba não sendo. Então, o ideal é que a gente peça o certificado de orgânico ou vá em uma feira que você realmente sabe que todas as barraquinhas são orgânicas, que aquele produto é de origem orgânica, para a gente não vender um alimento que não é orgânico ou que tem alguma contaminação, como é o caso do palmito. A gente tem que conhecer o nosso fornecedor. E quando a gente tem um local para comercializar, e eu tenho vários fornecedores, o ideal é visitar esse fornecedor e pedir certificados para ele. Armazenar imediatamente os ingredientes quando chegar no local da produção. Então, colocar
o que é de prateleira na prateleira, o que é de geladeira na geladeira, o que é de congelador no congelador. A gente não pode dar tempo desses alimentos deteriorarem, porque isso é muito perigoso. Tá certo. Próximo item ali. Respeitar a validade dos produtos, né? Eu já vi muitos lugares as pessoas falarem, tá novinho, vamos trocar a etiqueta para mais uma semaninha, né? Isso é muito comum de acontecer. Por isso que a gente tem que dar o treinamento para os funcionários, porque o funcionário precisa saber, e os donos também, né? A gente precisa ter essa noção de que a gente não pode alterar a validade dos produtos. A gente tem que manter a validade original para não ter não correr o risco de fazer uma preparação com alimento vencido. Perfeito. Vamos só ali no slide novamente. Tem mais um item. E as etiquetas, né? Quando a gente fala de validade, a gente tem as etiquetas que vai ajudar a nos orientar em relação a quando está para vencer, quando foi fabricado, por quem foi fabricado. A gente até tem um exemplo aqui que eu trouxe, acho que dá para mostrar por aqui, né? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui no meio. Essa etiqueta eu coloco em embalagens de produtos. Então, se eu tenho o pãozinho que a gente fez na marmitinha, eu vou precisar colocar uma etiqueta como essa para as pessoas identificarem o que tem no meu produto, no escondidinho. Então, eu coloco a data de fabricação, que foi 12/7, coloco a data de validade, os ingredientes eu vou colocar na ordem de quantidades. Então, tem mais abóbora, depois tem mais couve-flor, patinho, azeite, cebola, gengibre, sal, pimenta, limão, azeitona e salsinha. Eu sempre coloco na ordem do ingrediente que tem mais para o ingrediente que tem menos. Essa questão aqui, essa frase, ela é super obrigatória. Não contém glúten, não contém lactose, eu posso colocar não contém ovos, não contém oleaginosas. Aquilo que pode ser alergênico é muito interessante a gente deixar em negrito, em letras de forma, para a pessoa saber o que contém e o que não contém. Fabricado por o nome da sua empresa, e aí um contato é super importante ter também, porque a pessoa pode querer reclamar, pode querer elogiar, pode querer entrar em contato. A gente tem que deixar disponível um e-mail, um telefone, algum meio em que a pessoa possa entrar em contato com você. Maravilha. Você tem alguma pergunta? Sim, Cris? Bruna, a respeito de rotulagem, entrou em vigor agora a nova legislação da RDC 26. E essa questão dos alergênicos. Então, uma pessoa, para ela produzir para o celíaco, de fato, ela tem que ter um ambiente totalmente à parte, ela não pode compartilhar nada, como você mesma disse. Mas se a pessoa quiser fazer uma produção sem trigo, para um público fit, as pessoas que querem apenas deixar de consumir o trigo, que não são celíacas, aí pode. Mas como fica a rotulagem disso? A minha dúvida é, a gente pode colocar na etiqueta sem trigo, ou a RDC 26 agora é sem trigo com traços de glúten, ou como fica isso? É importante a gente falar que tem os traços de glúten, porque a gente nunca vai saber o cliente que vai vir para a gente, né? Eu posso ter o foco totalmente para clientes fitness, que só querem tirar o trigo, mas não são celíacos, mas de repente pode surgir uma pessoa celíaca que sabe que eu faço isso. Eu não sei o nível, a sensibilidade dela, então eu não posso correr esse risco. Então, eu tenho que deixar claro que não contém trigo, mas contém traços de glúten. Então, eu sempre tenho que deixar o mais claro possível, porque a gente nunca sabe o cliente que vai vir. Ok, então a gente pode escrever sem trigo com traços de glúten. E só um comentário, a Anvisa ela tem no site dela, tem um curso gratuito para manipuladores de alimentos e eles emitem certificado reconhecido nacionalmente. Então, de repente, aquela pessoa está começando a empreender em casa e não tem dinheiro para pagar uma nutricionista, a Anvisa disponibiliza, são 20 horas de curso, gratuitos, é muito bacana. É super bacana e é muito necessário, tem que fazer. Não, com certeza, tá nessa área, né, pessoal? Vamos aí se instruir. Vamos para o nosso último slide. Ainda dentro desse tema, como armazenar e congelar, Bruna? Seguir o sistema de PVPS, isso significa que primeiro que vence é o primeiro que sai. Quando a gente tem o estoque, seja em casa, seja no local de produção, a gente tem que
tenho estoque lá de farinhas de amêndoas, né? Mas eu vou precisar comprar mais. Então eu vou colocar os pacotes de farinha de amêndoas que vencem primeiro na frente, na prateleira da frente. Os que eu acabei de comprar e vão vencer depois, eu ponho na prateleira de trás. Então eu sempre seguir esse sistema, porque aí eu não perco ingrediente. Então eu vou utilizar esses que estão vencendo primeiro, depois eu utilizo o que tem uma validade maior. Assim eu tenho um controle mais fácil para evitar perda e quando a gente perde ingrediente, a gente perde dinheiro. Com certeza. Vamos voltar ali. Escolher embalagens adequadas para vender os produtos, né? Como a gente falou das marmitinhas. E tem diversas embalagens aí no mercado para alimentos congelados, para alimentos que são prontos, para consumo imediato. A gente tem muita embalagem. Hoje é muito fácil de encontrar fornecedores desse tipo. Isso é muito importante, orientar o entregador que irá transportar o produto para os clientes. Não adianta nada eu fazer um produto, um escondidinho, um pãozinho, embalar tudo bonitinho e meu entregador detonar com o produto na entrega, expor o produto a alta temperatura, né, em um dia de muito calor, ou molhar o produto, misturar. Quando eu entrego um produto sem glúten, eu preciso que ele entregue somente esse. Ele não pode passar numa padaria, entregar uma outra coisa e acabar contaminando o meu produto. Então, eu tenho que conhecer e confiar no meu entregador. E a gente também hoje tem muitos fornecedores que trabalham com a entrega de alimentos e são confiáveis. Que legal. E para finalizar o que você disse, né? Tem que armazenar também de forma correta o seu cliente, né? Exatamente. O cliente, é importante a gente orientar o cliente a armazenar de forma correta. Então, se eu vendo um alimento congelado, eu preciso orientá-lo como que ele vai congelar e descongelar. Porque depois ele congela e descongela diferente, ele vai falar que a culpa foi sua, que não orientou, que o produto é ruim. Então, para garantir a qualidade do meu produto e para fazer com que o meu cliente fique satisfeito, eu preciso orientá-lo para isso. Se ele não seguir, o problema não vai ser seu, né? Você já passou a bola. Então, é importante colocar no rótulo também essa informação de que armazenar em congelador durante 3 meses, para descongelar, levar ao forno sem a tampa, se tiver uma tampa de papel, sem a tampa por tantos minutos. Então, é importante ter esse tipo de informação. Maravilha. Vamos cortar esse pão? Vamos! Tá todo mundo com vontade de ver como é que ele ficou dentro, como é que fica, né? Vou cortar esse lado. Dá pra ver daqui? Dá sim. Eu acho que tem que ser ao contrário, né? Pra cá. Depois, esse pãozinho, no dia seguinte, por exemplo, se a gente fosse consumir ele amanhã, eu posso colocar ele um pouquinho no forno, colocar ele na frigideira com um fiozinho de óleo de coco, para ele ficar crocante e macio de novo. Gente, que lindo. Vou colocar um pedacinho de granola. Meu diretor, ele tá praticamente... Eu ia citar, mas aí se eu citar um programa de TV, vou citar a marca, enfim. Ele tá assim, pastinha, pastinha, pastinha. Ah, tem as pastinhas também, né? Ele quer porque quer que a gente ainda coma o pãozinho com a pastinha. Tá certo, né? Tá certo. 3 pastinhas tão gostosas e vai comer o pãozinho sem pastinha. Que legal. Nossa, Bruna, você, né, trouxe muitos ingredientes, muitas receitas. Essa do escondidinho eu vou fazer na hora, à noite, para evitar até uma quantidade muito grande de carboidrato, né? Que e é uma ótima opção para comer à noite. E a gente fala exatamente que a gente tem que ir diminuindo o carboidrato durante o dia, né? Que à noite você não precisa mais de toda aquela energia, então não tem que comer muito carboidrato à noite. E realmente, meu diretor disse que você não entendeu, Marlene. Ele quer que você pegue uma pastinha e traga pra gente. Qual você quer? Todas. Cris. Tá difícil, né? Tá difícil. Não, pode trazer esse daqui mesmo, daí a gente utiliza. Mas enquanto isso, então, pessoal, nós fizemos aqui bastante receitas, né? Assim,
fáceis, acessíveis, a gente tem que ter realmente um cuidado aí com a alimentação, ter um equilíbrio, né? Como a Bruna disse. Tivemos aí na aula uma introdução, a nossa cozinha low carb, fizemos o nosso crostines, né, de grãos e sementes, fizemos um doce, um salgado. Depois fomos para esse pão de ervas low carb com creme de amêndoas, também fizemos um creme de castanhas, um creme de tofu. Na aula 3, espaguete de abobrinha com molho pesto de castanhas, depois um espaguete de cenoura e palmito, escondidinho de abóbora, armazenamento e congelamento dos alimentos. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza, né, a nossa aula número... Primeiro, meu diretor quer o detalhe da pastinha no pão. Peraí, diretor. Eu não sei o que ele quer, vamos lá. Eu acho que o diretor, ele quer comer a pastinha. Eu vou deixar o seu pãozinho pronto, diretor, só um minuto. Qual que você quer, diretor? Você quer o de castanha, você quer o de amêndoas? O de tofu tá lá. Ele quer o de castanha é esse. O de castanha é o com cenoura laranjinha. E esse aqui é o de amêndoas, né? Esse é o de tofu. De tofu? O de tofu. E o Ah, de é amêndoas verdade. é esse aqui. Tá bom, temos de tudo. O de tofu é esse. Tofu, castanha e amêndoas. Ok, vou passar no pãozinho. Olha, diretor, esse aqui é pra você. Tô derrubando tudo, gente. Vou passar mais, ó, que você merece. Caprichou na pastinha. Vou deixar minha convidada comer aqui tudo que ela quiser. O pão é tão fofinho que ele parece até um bolinho. É Não muito é? Então saboroso. ele desfaz até, né? De Quanto tão mais macio. quentinho, mais gostoso. Exato. Bom, enquanto aqui, você gostou demais do pão, nem comeu com a pastinha, meu diretor tá chateado que você não pôs a pastinha. Tá bom demais esse negócio. Não sei se amanhã ele deixa você voltar porque você não pôs a pastinha. Não Cris. seja por isso, diretor. Vamos comer agora. Por favor, enquanto isso, a gente finaliza aqui a nossa aula número 4 desse curso de cozinha low carb, ao lado aqui da Bruna Pavão.